Olá, amiguinhos da Dandan! Hoje estou aqui para comentar sobre o último jogo do Brasileirão, Corinthians 1, Bragantino 1, dentro de casa. Mais um empate com sabor de derrota que não vale de nada pra gente. Estamos ficando cada vez mais distantes dos pontos que precisamos para darmos adeus ao Z4. Eu prefiro acreditar que tudo vai dar certo, mas eu também tenho a consciência de que podemos sim sermos rebaixados. Mas vamos lutar até o fim. Enquanto há chances, há esperanças. Vocês sabem muito bem que essa é a minha frase, esse é o meu lema. Mas agora estamos nas mãos dos times acima da tabela. Precisamos acreditar que eles irão parar de pontuar, que eles irão empacar de vez para que possamos subir. O Corinthians precisa ter em mente que ele já está entrando em campo perdendo de 2-0, porque a arbitragem está vindo com tudo para ferrar o timão. Eu trago esses lances aqui de sábado que fica evidente para mim que teve sim pênalti. Tá, em um deles eu ainda estou na dúvida, mas nesse daqui está claro que houve mão na bola. O VAR chegou a chamar o árbitro que achou melhor, ele optou em seguir o jogo. Ele tinha que ter ido rever o lance, mas ele não quis. Por que será? Então é complicado porque o Corinthians já não está fazendo o trabalho dele. Nós sabemos bem que a bola precisa entrar, né? Então, além disso, nós estamos ainda vendo árbitros agindo de má fé. E isso está sendo com frequência em todos os jogos. E está evidente também que precisamos contratar com urgência um centroavante de origem, um centroavante raiz, um centroavante goleador, né? Porque não dá para continuarmos perdendo os gols que estamos perdendo. Precisamos de um centroavante ligeiro, né? Por que eu uso o termo ligeiro? Porque não basta ser bom de bola, bom com a bola nos pés, tem que ter também raciocínio lógico. Quem me acompanha sabe que eu sempre estou enfatizando isso, porque a maioria pega a bola e não sabe o que fazer com ela. Antigamente nós ouvíamos a frase, né? Falta um meia de criação, porque a bola não chega, lembram bem? Ficamos anos nessa luta. Mas agora a bola chega, porque temos meia de criação, estamos criando, né? Mas não estamos conseguindo finalizar, porque os jogadores não sabem o que fazer com a bola. Então, é com urgência essa contratação. Enquanto isso não ocorrer, nós ficaremos à mercê de Giovani, que é atacante, Pedro Henrique, que é atacante, Romero, que é atacante. Então, Yuri Alberto está se recuperando de uma cirurgia e sobrou quem? O Pedro Raul, tão criticado pela torcida. Porque o Pedro ele tem que entrar com mais vontade, mais confiança, né? Porque a bola chega. Ontem eu fiz vários lances, né? Nesses 10 minutinhos que ele estava em campo, eu consegui filmar e fiquei ali, orando para que aquela cabecinha, né, tocasse na bola para dentro. Mas não teve essa situação. Eu acho que ele precisa ser utilizado mais também, porque é um centroavante que entra muito no finalzinho do jogo. E aí o que acontece? A torcida fica naquela esperança dele decidir. E nessas chances que ele está tendo, não está demonstrando muito, então está queimando o jogador. Jogador que entra assim, só no finalzinho, é um jogador que a torcida espera para decidir, para resolver. E nem todos tem a sorte que o Thales teve no jogo de sábado, né? Então, ele já estreou aí goleando, já criou essa expectativa na torcida, mas foi uma bola ali que ele soube aproveitar. Então, eu dou essa dica aí para os argentinos, por que não vão já de cara com o Pedro Raul como titular na terça-feira, que aí ele vai ou nos calar ou dizer para a fiel torcida: realmente vocês têm razão, eu não sou jogador de futebol. Fica aí a dica, Ramon Dias. Vocês já pararam para pensar que quando a gente conserta um lado, piora outro? Não é verdade, Cavalinho? O Cavalinho tá quietinho ultimamente, ele anda meio chateado, o Garro, né, Garro? Quero falar do Garro também, acho que daqui a pouco eu vou começar a falar sobre cada jogador em especial. E para não perder aqui meu raciocínio, sabem que a Danda gosta de um boné, né? Gostaram do meu boné novo?
Pois é da sorte. Esse boné é da sorte, né, cavalinho? Então, pessoal, voltando aqui ao meu raciocínio, vocês já repararam que quando a gente conserta um lado, piora o outro? Então, pois bem, antigamente nós tínhamos uma zaga debilitada, lembram bem? Só que agora consertou. O André Ramalho teve alguns erros ontem, teve algumas falhas, o Kaká também, se eu não me engano. Só que o gol saiu dos pés do André Ramalho. O André Ramalho deu um lançamento perfeito para a área, que caiu nos pés do Hugo, que, né, como de praxe escorrega, mas o Thales Magno estava lá, esperando a bola chegar nos seus pés. Ele foi muito ligeiro, muito inteligente, colocou para dentro, e esses lançamentos, o Corinthians está muito bem. Eu fiz vários vídeos também mostrando esses lançamentos, que a bola chega lá na área, mas não tem jogador para golear, para balançar a rede. Mais uma vez, isso eu tenho que enfatizar aqui, que é o grande dilema do atual Corinthians. E falando em lançamentos, né, o Fagner, ele tá perfeito, ele tem uns lançamentos sensacionais, né? Então, o Fagner, ele tá debilitado pela condição física, né? Condicionamento físico. Então, é um jogador que eu utilizaria no segundo tempo, porque ele é amado pela torcida, então ele já vai entrar com aquela garra, aquela energia boa, né? Que é um jogador que resolve. Esse jogador, sim, entrando no segundo tempo, é um jogador que resolve. Idem para o Romero. O Romero caiu um pouco o rendimento dele. Anteontem, né? No sábado, hoje é segunda. Eu vi alguns lances dele pela direita, outro pela esquerda. Fiquei sem saber se ele estava jogando como atacante da direita ou da esquerda, né? Qual área que ele estava, porque eu gravei alguns lances também que ele perde a bola, né? Teve alguns lançamentos, igual esse daqui que eu vou mostrar para vocês. Ele estava pelo lado esquerdo. Acho que ele viu que o Hugo estava precisando da ajuda dele, ele pulou lá para a esquerda, mas o Romerito ele joga melhor pela direita. E eu creio que ele estava escalado pela direita, né? Só para enfatizar aqui, só que ele foi surgir na esquerda anteontem. E é um jogador que é para segundo tempo, na minha opinião. Pedro Henrique. O Pedro Henrique foi o preferido no jogo de sábado pelo Ramon Dias e o Emiliano utilizaram como titular, deixando o goleador que estava entrando super bem, Giovani, no banco. Ah, Dandan, mas então você prefere o Giovani ao invés do Pedro Henrique? Nas lives anteriores você estava enfatizando, né, o quão bom é o Pedro Henrique. Eu acho jogadores iguais e são jogadores medianos. Sinceramente, não é nenhum nem o outro são goleadores, mas são jogadores de atitude. São jogadores que tentam, e eu tentaria sim os dois juntos, tá? Eu dei essa ideia aqui na live anterior e eu continuo com essa ideia, porque são jogadores que estão perdendo gols, mas ao mesmo tempo eles tentam mais que os outros. O Giovani entrou pouco tempo ontem no finalzinho e perdeu uns 3 gols. Né? Então, eu aproveitaria agora a Sula, que para mim, de tudo que estamos disputando, é o de menos valor. São os piores times, né, do continente disputando quem é o menos pior. Essa é a minha opinião. Ah, Dandan, mas não temos esse título lá no Parque São Jorge. Só falta a Taça da Sula para completar a nossa coleção de troféus. Mas aí eu pergunto para vocês, se é o campeonato dos piores times do continente, é interessante não termos, não é verdade? É só parar para pensar com raciocínio lógico, mas voltando aqui ao que eu queria dizer, eu aproveitaria a terça-feira para ir com 3 atacantes, isso mesmo. Então eu utilizaria o Pedro Henrique com o Giovani, não sei qual, pela direita ou pela esquerda, aí já é um problema do Ramon para decidir, e o Pedro Raul, né, daria essa oportunidade para o Pedro Raul entrar como titular de centroavante, e tiraria um volante, né? Porque ele entrou no último jogo com 3 volantes. Então, no caso, eu deixaria o Ranielli no banco para ele descansar um pouquinho, né? Tá precisando, né, Ranielli? Você caiu um pouco o seu rendimento de um tempo para cá. Precisamos entender o que está acontecendo com o Ranielli, que era o meu preferido, era o jogador meu preferido antes de entrar o Garro, antes de entrar o Alex Santana. Nossa, gente, falando em Alex Santana, esse sim tá fazendo falta, né? Mas fazer o quê? Ou colocaria o Ranielli como zagueiro, né? Utilizaria ali
Félix Torres com o Ranieri de zagueiro, quem sabe, né? Porque o meu zagueiro titular é o Ramalho com o Kaká. Deixaria eles descansarem para enfrentar o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Essa de utilizar o Ranieri como zagueiro veio agora em mente, mas eu acho falta de respeito com os jogadores de posição, né? Os jogadores de origem de posição. Tem o Gustavo Henrique também para ser utilizado. Mas é um jogo que não me preocupa muito nessa terça-feira, mas é claro, né, que a minha expectativa é que venceremos. Eu quero muito conquistar esses 2 campeonatos, mas é óbvio que se eu pudesse trocar as Copas para focar no Brasileiro, eu prefiro não cair no Brasileiro. Só que ao mesmo tempo, eu já predestinei desde o início do ano que o Corinthians irá levar a Copa do Brasil e a Sula, e se Deus quiser, isso irá se concretizar. E eu vou encerrando o vídeo de hoje com essa imagem maravilhosa do nosso goleiro maravilhoso, a nossa melhor contratação que nos salvou mais uma vez no último jogo, que continue assim. Obrigada, Hugo Souza, obrigada a vocês. Até terça-feira. André tenta a inversão, boa interceptação do Elinho no meio do caminho. E agora vem o Bragantino em velocidade. Elinho, tá sozinho, faz o drible, bateu o Hugo Souza.